E olha, a gente acabou de acompanhar, o pessoal que está ligado aí nas redes sociais do SCC acompanhou também ao vivo a coletiva de imprensa concedida pelo governo do estado para falar a respeito, então, dessas questões que estão vindo à tona e números atualizados. Vamos dar uma olhada, então, para começar nos números que a gente tem a partir de agora, falando de coronavírus. Põe na tela para mim, enche a tela para mim, Bruno, por favor, com essas informações e esses números, para você que está em casa saber exatamente do que a gente está falando. Ontem, nós trouxemos aqui 21 casos confirmados de coronavírus em Santa Catarina. Hoje, já são 40 casos, ou seja, dobrou o número de casos, gente. Em questão de um dia, a gente viu a coisa mudar drasticamente. E a gente traz também para você de casa esses números distribuídos nas cidades. Vamos ver aí onde estão os casos de coronavírus confirmados em Santa Catarina. Florianópolis são 10 casos, em Tubarão 6, Balneário Camboriú são 4 casos, Braço do Norte 4, Criciúma 3, Joinville 3, Rancho Queimado 2, Imbituba 2, Itajaí 1, Jaraguá do Sul 1, Pomerode 1, São José 1, Chapecó 1 e Navegantes 1. Lembrando que esses aqui são os dados coletados e divulgados pelo governo do estado, mas que, ao mesmo tempo, as prefeituras, as secretarias de saúde das prefeituras, elas atualizam esses números paralelamente, porque, é claro, são essas informações que vão atualizar também o governo do estado. Mas aí a gente só vai ver no próximo boletim que vai sair amanhã de manhã pelo governo do estado. Por exemplo, né, falando de Criciúma, a gente vai trazer hoje a informação que o número cresceu muito. Então, já muda um pouquinho de acordo com esses dados que a gente recebeu aí em coletiva de imprensa. E olha, a gente também acompanhando aí a coletiva e ouvindo o governador do estado e as autoridades, demais autoridades de saúde falando a respeito dessa situação, a gente viu aí, por exemplo, que a Alesc declarou estado de calamidade aqui no estado de Santa Catarina, né? Com esse decreto de calamidade, o governo está autorizado a remanejar o orçamento para poder tomar as medidas necessárias, então, ao combate do novo coronavírus. Em especial, desobrigado a atingir as metas fiscais previstas em lei, porque isso aí já se desorganiza completamente com o cenário como ele está nesse momento. Tem mais uma situação. Indústrias, por exemplo, a partir de agora, devem reduzir em 50% os funcionários. A gente falou que as indústrias estavam administrando por si só, né, essa questão, porque tinha muita gente trabalhando ainda. Tivemos 23 voos cancelados em Florianópolis, então já é um dado aí que diminui bastante o fluxo de pessoas. Estão sendo feitos estudos para controlar esse fluxo de passageiros aí no estado. Daqui a pouco eu vou falar também do que a prefeitura disse a respeito desse assunto. O próprio governo montou algumas estruturas de triagem ao longo aí da ilha, com o auxílio do Exército, para poder receber pacientes, para que eles nem entrem nas unidades hospitalares caso eles já tenham aí algum indício de que estão com coronavírus, por exemplo. E aí tem alguns dados interessantes também que vieram à tona e que a gente acompanhou, a questão de UTI, né? Já existem pacientes contaminados que estão em UTI, precisando de ventilação mecânica. Atualmente, no estado, são 48 leitos de UTI capacitados para fazer essa ventilação mecânica em pacientes. Então, se a gente chegar num número determinado que vai precisar disso, aí a coisa já começa a ficar diferente. Aí a gente já tem que ficar de orelha em pé, porque realmente é complicado. Nós temos aí pacientes já em estado grave, estado grave não, né, que a gente diz aí em UTI, mas uma situação mais delicada aqui no estado de Santa Catarina. E a gente vai, é claro, trazendo para você essas outras atualizações, porque também tem uma série de medidas com relação à economia, por exemplo, que precisam ser levadas em consideração, que é para... Tem muita gente preocupada com relação a isso, né, gente? E vamos falar agora com relação à prefeitura, porque a prefeitura da capital hoje também anunciou aí, pediu autorização ao Ministério da Saúde para adotar medidas de controle ao coronavírus no aeroporto junto à Anvisa. Se essas medidas forem aprovadas, todos os passageiros vão ser obrigados a preencher um formulário com um checklist dos sintomas da doença. Quem não fizer ou declarar as informações falsas ali nesse checklist pode responder processo na justiça. E em uma live hoje à tarde, né, o prefeito prometeu que vai instalar equipamentos também para medir a febre de todas as pessoas que desembarcarem e desembarcarem na cidade. Até porque essa é uma questão complicada, né? O próprio município e o estado não podem interferir e dizer assim, olha, vamos fechar o aeroporto. A concessão é nacional, é do governo federal, então isso tudo tem que ser muito bem avaliado.